Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, nós iremos falar sobre o terceiro segredo de Fátima, ou mais especificamente a terceira parte do segredo de Fátima. Um tema bastante delicado, polêmico, para o qual se tem muitas perguntas, poucas respostas. Um tema que tem suscitado debates há muito tempo e, embora o Vaticano tenha dado a conhecer um texto no ano 2000, este texto ele aumentou a polêmica muito longe, portanto, de responder os questionamentos e as inquietações. E as perguntas que se fazem são, sobretudo, se aquele texto publicado no ano 2000, por ordem do Papa João Paulo II, na altura, quem preparou, quem ficou responsável da divulgação do texto, foram os cardeais, aquele que era secretário de Estado, Ângelo Sodano, e o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, o cardeal Ratzinger. E naquela altura se publicou o texto no ano 2000, em meados do ano 2000, como sendo, portanto, a revelação completa do terceiro segredo para se colocar fim às especulações. Entretanto, o conteúdo, aquilo que foi apresentado como sendo a terceira parte do segredo, não respondeu a muitas perguntas e entrou também em choque com muitas menções daquilo que seria o conteúdo do segredo por parte de muitas outras autoridades anteriores que tinham conhecimento do segredo. E desta forma, perguntas se colocaram. As principais delas são, primeiro, se aquele texto que foi publicado é verdadeiro ou não. Segundo, se ele é verdadeiro, se o Vaticano, então, disse a verdade, que aquilo refere-se ao terceiro segredo de Fátima, a pergunta seguinte seria, isto é tudo ou tem alguma coisa a mais? E se há alguma coisa a mais, esta alguma coisa a mais refere-se a quê? Seria, então, alguma catástrofe mundial, uma terceira guerra, uma guerra nuclear? Seria algum tipo de catástrofe causada pela natureza, como terremotos, tsunamis, enfim, algum tipo de cataclisma? Seria, então, algum tipo de peste, como, por exemplo, esta aí do corona, ou coisas muito piores que poderiam vir para a humanidade? Ao que se referia? Seriam esses 3 dias de trevas, sobre o qual muitos santos falam a respeito? Seria algum tipo de purificação? Do que se trata? Do que se trata esta parte não revelada, caso haja, então, uma parte não revelada? Enfim, são perguntas sérias que, de fato, precisam ser respondidas e que, sobre o que pouca coisa consistente tem sido falada, embora o falatório a respeito é bastante grande. Quando se debruça no estudo a respeito disso aí, nós podemos tomar como referência vários estudiosos, vários livros publicados a respeito, vários jornalistas, vários historiadores, vários fatimólogos, né, especialistas em Fátima, que nos falam a respeito deste tema. E mesmo autoridades que tiveram contato, que sabiam qual era o terceiro segredo, ou pelo menos sabiam a parte ou detalhes, alguma coisa a respeito do terceiro segredo, também as declarações ou as coisas que eles falaram ou não falaram, as entrelinhas, enfim, podem nos dar respostas a todos esses questionamentos, ou pelo menos nos ajudar a compreender melhor aquilo que está sendo até hoje debatido. Antes de tudo, gostaria de dizer que aquilo que irei narrar aqui, o núcleo da minha narração, ele vai partir de uma experiência pessoal que eu mesmo tive, de uma revelação, não revelação divina, mas de uma confidência de alguém que supostamente então conheceu o texto do terceiro segredo de Fátima. Isso que vou narrar, essa experiência que eu tive, essa experiência pessoal,
aconteceu há 25 anos atrás e me foi revelado pelo padre Dollinger. E eu guardei esse segredo durante muitos anos, durante 10 anos praticamente, quando em uma viagem com Dom Manuel Pestana, que era o meu bispo e então tinha ficado emérito, quando nós fomos em um retiro na Itália, um retiro em Colle Valenza, um retiro do movimento sacerdotal mariano, com o padre Gobi, e nós fomos ali almoçar em uma casa da Ordem da Santa Cruz, ali em Roma, e o Dom Manuel Pestana narrou o mesmo conteúdo, ali praticamente, essencialmente o mesmo conteúdo daquela conversa, daquele segredo que o padre Dollinger me havia confiado. Ele narrou numa mesa onde estavam almoçando alguns sacerdotes, mais ou menos uns 8. Entre estes sacerdotes, me recordo que estava o reverendo padre Ângelo, que é de Salvador, na Bahia. Até a última vez que tive notícias dele, ainda estava ali, como pároco em alguma paróquia em Salvador. E então, a partir do momento que Dom Manuel revelou ali para outros o mesmo conteúdo, eu desobriguei-me do segredo, e por isso eu pude falar a respeito, embora tenha falado com pouquíssimas pessoas. Escrevi uma única vez a respeito, num site bastante respeitado, que é o Fratres in Uno. Em 2016, narrei esta história que comigo ocorreu, referente ao terceiro segredo de Fátima. Ali está escrito aquilo que, na altura, eu narrei, que é a mesma coisa que em áudio estou a narrar a vocês aqui. Eu tive a graça de estudar num excelente seminário nos anos de 94 a 99, 1994 a 1999. Eu tive a grande graça de ter como bispo na altura, e também que foi o que me ordenou sacerdote, o grande Dom Manuel Pestana, que foi um intrépido defensor da ortodoxia, da fé católica, em meio a toda aquela onda da teologia da libertação. Foi uma voz corajosa, lúcida, defendendo a doutrina católica de sempre, conforme está na Escritura, conforme está no Catecismo e nos documentos do Magistério da Igreja. Dom Manuel Pestana, ele então montou o próprio seminário e pediu ajuda de formadores. Na altura, ele teve a ajuda, inclusive, do cardeal Ratzinger, que indicou, não é, este reitor para este seminário em Anápolis. E, de fato, este reitor, chamado Ingo Dollinger, padre doutor Ingo Dollinger, ele foi, então, orientado ali com o consentimento do seu superior, então, na altura, que era o cardeal Ratzinger, para a cidade de Anápolis, em Goiás, onde ele foi reitor. O padre Dollinger era um homem profundamente espiritual. Seria demasiado falar muito sobre a vida dele porque ficaria extenso, mas ao menos gostaria de dizer, para que saibam de quem estou falando, que se tratava de um homem, porque faleceu há uns 2 ou 3 anos atrás, há uns 3 anos atrás mais ou menos, se tratava de um homem profundamente espiritual, que conheceu os principais místicos do seu tempo, por exemplo, como Teresa Neumann, como Martha Robin, ambas que viveram só da Eucaristia. Martha Robin, 51 anos, né? Ele conheceu o padre Rudolf, que recebeu, o padre Joseph Rudolf, que recebeu essas revelações de Nosso Senhor a respeito da Santa Missa. Inclusive há um livro publicado, Mistério da Santa Missa, com os desenhos ali daquilo que acontece espiritualmente e que os nossos olhos carnais não conseguem ver. Justamente era um amigo também do padre Dollinger. E, sobretudo, entre outros, ele conheceu e foi filho espiritual do grande São Pio de Pietrelcina, São Pio que morreu em 68. O padre Dollinger teve o grande privilégio de ser um dos filhos prediletos de São Pio de Pietrelcina, e ele tinha mesmo ganhada de São Pio as chaves do quarto, da cela de São Pio, de forma que quando ele ia a São Giovanni Rotondo, né, ele podia conversar com ele muitas vezes, ter acesso então a este grande pai espiritual, este grande místico, um dos maiores que já existiram na igreja, São Pio de Pietrelcina. Ele tinha várias
relíquias de São Pio de Pietrelcina. Eu mesmo pude ver algumas delas quando tive a oportunidade de visitá-lo na Alemanha, em tempos atrás, quando eu ainda vivia. E, assim, este homem foi meu reitor no seminário, Padre Ingo Dollinger, homem de profunda oração, de profunda vida espiritual. Quando eu chegava na capela, já muito antes do sino tocar, já estava lá o Padre Dollinger, rezando e fazendo meditação. E depois nos brindava com meditações excepcionais, após as quais ele celebrava a Santa Missa. Eu fiquei bastante amigo do Padre Dollinger, que além de meu superior, portanto, tornou-se um grande formador, um pai espiritual e também amigo. E ele confidenciou-me isto que aqui irei narrar a respeito do terceiro segredo de Fátima. Ele confidenciou-me em uma das muitas conversas que nós tivemos pelo ano de 95, que ele sabia do terceiro segredo, e quando, naturalmente, eu perguntei se qual era, não é? Porque aquilo era algo extraordinário, então ele foi e me contou que trabalhava com o cardeal Ratzinger, no Vaticano, trabalhou durante mais de 20 anos ali na Congregação da Doutrina da Fé, ao mesmo tempo que ele estava ali no seminário. Muitas vezes ele ia para Roma para as reuniões e para os compromissos que ele tinha, porque ele continuou com o seu cargo em Roma. Ele era secretário da Comissão de Diálogo e Estudo a respeito da maçonaria, um homem profundamente conhecedor deste tema. E o Padre Dollinger me disse que quando ele, através de um desses místicos, soube a respeito do conteúdo do terceiro segredo, ele então interpelou o cardeal Ratzinger, que já havia lido, né, que sabia qual era o conteúdo, mas há um juramento que tem que ser feito de que jamais se revelaria sem a ordem da Igreja. E o Padre Dollinger perguntou então a respeito do terceiro segredo, que seria o seguinte, entre outras coisas, mas o núcleo seria este, né? Nossa Senhora, ela teria dito, para o segredo ser revelado, isto realmente é oficial, deveria ter sido revelado antes de 1960, até 1960. E o conteúdo seria a respeito da apostasia da Igreja. Mas o que é mais bombástico é a causa da apostasia. Nossa Senhora teria dito o seguinte: será convocado um concílio, através do qual a apostasia entrará na Igreja. Diga ao Papa que não faça o concílio. E ali vai explicar em poucas linhas como esta apostasia viria da mais alta hierarquia e a partir de dentro da própria Igreja, a partir de uma ação da própria Igreja. E este seria o conteúdo que não foi revelado do terceiro segredo. E quando o Padre Dollinger expôs, portanto, ao cardeal Ratzinger aquele conteúdo e perguntou: este é realmente o terceiro segredo? O cardeal Ratzinger ficou em silêncio. E é evidente que ele ficaria em silêncio porque ele tinha um juramento e não podia falar a respeito do tema, né? Mas não contradisse a respeito daquilo que era revelado. E o Padre Dollinger juntou uma segunda pergunta. Ele perguntou: por que não se revela isto? E o cardeal Ratzinger respondeu: porque é tarde demais. Porque é tarde demais. Justamente, e o Padre Dollinger explicou quanta confusão acarretaria hoje na Igreja a revelação daquele conteúdo. Deveria ter sido revelado quando Nossa Senhora falou, em 1960, justamente porque certamente se referia ao Concílio Vaticano II. E com isto, é importante dizer, porque era a observação que o Padre Dollinger fazia e da qual eu também compartilho, com isso não quer dizer que o Concílio Vaticano II seja do diabo ou que ele absolutamente não preste. Não é isto.
Não é esta a visão que o padre Dorninger tinha e nem mesmo que muitos outros homens eminentes da igreja tiveram. Mas, sem dúvida, o que se quer dizer é que, através do concílio, o concílio será instrumentalizado e, através dele, a apostasia será colocada na igreja. E, na minha estupefação, no meu, na minha admiração com aquilo que ele estava falando, eu perguntei, mas o Papa, ele leu o segredo? Tanto o Papa João XXIII, como o Papa Paulo VI, como os papas anteriores, Pio XII, etc., eles leram o segredo. Porque, sabendo desta profecia, o Papa João XXIII, ele manteve ali a convocação do concílio. Lembrem-se que João XXIII foi eleito Papa em 1958, assim que morreu o Papa Pio XII. E logo em 1959, no ano seguinte, ele convocou o concílio. O padre Dorninger, no entendimento dele, e parece-me coerente, ele achou que o João XXIII, ele, mesmo sendo um homem de muitas virtudes em outros campos, mas não teve a humildade suficiente para poder acolher a advertência de Nossa Senhora, ou simplesmente ele não acreditou naquilo lá. E não acreditando, ele procurou, então, ignorar. Tanto que ele convoca o concílio e fala, há uma palavra do Papa João XXIII, que fala, né, desses profetas de desgraças, justamente porque o que está ali dito, né, levará a maior de todas as desgraças, uma desgraça maior do que uma guerra atômica, do que algum tipo de pandemia ou peste, é a perda da fé. A perda da fé por parte dos católicos, e isto promovido pelos próprios membros, pela alta hierarquia da igreja, seria a tragédia maior que poderia se abater sobre a humanidade, porque a perca ou da saúde ou da vida física é algo para este mundo. Ninguém vai para o inferno porque está doente, ninguém vai para o inferno porque foi atingido por um tsunami ou por um furacão. A pessoa se condena ao inferno porque ela perdeu a fé e não tem razão de buscar mais a misericórdia de Deus porque não crê mais ali naquilo que Deus revelou. É isto que condena uma pessoa ao inferno. Ela permanecer no seu pecado e não buscar, portanto, os meios de superação ou o perdão, a misericórdia de Deus, já por não crer neste perdão e nessa misericórdia que Deus tem a oferecer. Ou mesmo por não crer que exista, não é, esta eternidade ou esta condenação da qual fala o Evangelho, da qual fala a Sagrada Escritura e ao qual a Igreja sempre ensinou a sua existência. E assim o Papa João XXIII convocou o concílio. Mas há um fato curioso que naquela altura, nesta mesma conversa, o padre Dorninger revelou. Ele disse que talvez porque, mesmo manifestando uma descrença ou pelo menos uma não aceitação de que aquela profecia fosse verdadeira ou que se referisse ao concílio que ele convocou, o fato é que o Papa João XXIII procurou ser muito cauteloso na questão do concílio. Então, convocado em 1959, iniciou-se então uma longa correspondência com os bispos que iriam realizar o concílio, e desta forma ele procurou encaminhar os temas e fazer com que a coisa fosse discutida de maneira bem dirigida, bem segura, para que assim não houvesse possibilidade de desvio. E desta forma foi empreendida, o concílio foi convocado para 1962 e durante 3 longos anos, foram feitas estas correspondências com os bispos, colocando os temas, ouvindo respostas, fazendo ratificações, de forma que a intenção do Papa, João XXIII, era fazer com que o concílio durasse pouco tempo, uns poucos meses, e assim manifestasse ao mundo a unidade da igreja e, ao mesmo tempo, pudesse, sim, claro, como é de praxis na igreja, se atualizar alguma coisa, especialmente em relação às novas realidades, por exemplo, aos meios de comunicação, às novas tecnologias,
que surgiam e alguns problemas éticos que também surgiam em decorrência das novas descobertas, etc. Uma atualização dos princípios, da aplicação dos princípios morais e doutrinários da igreja. E isto foi feito com bastante critério. Acontece que a igreja já estava infiltrada desde antes. Isso também disse, como aqui falei, o padre Dollinger, ele era especialista no assunto maçonaria. E ele disse que um dos cardeais maçônicos, que chamava-se Tisserand, um francês, ele, sabendo das regras que o Papa havia colocado para poder blindar o concílio, vamos dizer assim, de qualquer inovação inoportuna, ele procurou reunir-se com outros cardeais que eram ou maçônicos ou pelo menos amigos da maçonaria, que seguiam aquela cartilha, e eles elaboraram um plano para poder influenciar, para poder mudar as regras e assim produzir-se novos documentos nos quais então seria mais fácil introduzir as inovações ou pelo menos as brechas através das quais as inovações poderiam, enfim, encontrar lugar e entrada. E assim foi feito. Foi feito um lobby por meio do cardeal Tisserand e dos seus colaboradores, junto aos padres, aos bispos, né, que são os padres conciliares, os bispos são assim chamados, muito discreto. Evidentemente que eles tinham, a maçonaria sabe com quem pode contar, e eles, ou aqueles que pelo menos possivelmente podem contar, e eles foram naqueles possíveis e falaram com muitos e fizeram todo este lobby que antecedeu a aula inaugural do concílio em 1962. E quando já, no discurso de abertura, então, esta questão foi colocada para o Papa, né? O Papa João XXIII, ele pensou que aquilo não seria um problema. E quando colocaram, então, o pedido para que se mudasse as regras, ou seja, aquelas correspondências durante 3 anos fossem deixadas de lado e que o mundo daria mais credibilidade àquilo que a igreja iria apresentar se os documentos fossem produzidos ali, né, naquele momento, pelos padres que estavam reunidos diante de vários observadores de outras religiões, das igrejas ortodoxas, e enfim, mesmo de igrejas protestantes, e do mundo em maneira geral, que isto daria mais credibilidade. E foi pedido ao Papa que se escutasse a Assembleia, que se colocasse, ao menos se escutasse, se colocasse em votação. O Papa João XXIII, ele achou então que poderia colocar em votação e que os bispos que já haviam tido todo aquele trabalho de fazerem aquelas correspondências, né, penosas durante 3 anos, iriam todos ficarem com as regras já estabelecidas e então seguiria-se como havia sido planejado. Ele não sabia do lobby que havia sido feito para a mudança, ali para poder tentar esta mudança já no início dos trabalhos. E acontece que, mesmo não tendo a obrigação de fazê-lo, porque o Papa é soberano nisto, o Papa, para poder demonstrar uma certa cordialidade, ou então com uma confiança, um otimismo exagerado, ele colocou em votação, porque ele achava que assim todos os bispos que haviam tido todo aquele trabalho iriam apoiá-lo e, portanto, iriam apoiar as regras e, portanto, se mostraria uma unidade nisso também, daquilo que o Vaticano já havia feito, e seria como uma anuência, seria como uma confirmação do acerto feito pelo Vaticano com os bispos. E, entretanto, quando ele pôs em votação, ele perdeu. Ele perdeu a votação, segundo a narração do padre Dollinger, que estava lá no concílio, inclusive, participou ali do concílio. O Papa João XXIII chorou. Mas ele, mesmo podendo voltar atrás e manter as regras, ele deixou-se convencer pela maioria e, portanto, manteve ali o desejo da maior parte dos padres e, assim, as regras do concílio, da produção dos documentos do concílio foram mudadas. E aí é que entra a grande estratégia, né, dos inimigos daqueles que estavam infiltrados na igreja. Eles massacraram os bispos,
no sentido de com muito material para ler, com muita coisa para se estudar, com o afã de se produzir, portanto, os novos documentos. E lembrem-se que o Papa queria que aquele concílio durasse apenas uns poucos meses, e o Vaticano II, na prática, ele durou 3 anos, um pouco mais. Enfim, ele foi de 62 até 65. 1962 a 1965. E assim, os documentos foram produzidos. Os bispos, como não tinham, embora eram, naquele tempo, grande parte deles eram também doutores, eram homens de muito conhecimento, evidente que ninguém era doutor em todas as áreas, e também a maior parte já não tinha aquele como profissão estudo, porque cuidavam de suas respectivas dioceses. E assim, acabaram que, por confiar a elaboração dos documentos, a síntese dos documentos, a um grupo de teólogos. E este grupo de teólogos tinha uma orientação mais modernista, na sua maioria. Claro que havia também grupos de padres e bispos mais atentos, mais conservadores, de uma linha bem ortodoxa, que tentava alertar a respeito das ambiguidades, que lutou. E, na verdade, só não foi pior porque este grupo conseguiu muitas vitórias ainda, mas muitas coisas não conseguiram porque o grupo progressista foi mais organizado. Então, todos os documentos elaborados pelos teólogos eram, claro, votados, analisados pelos bispos e votados, e depois aprovados. E uma vez aprovados, passavam, então, a ser sancionados pelo Papa. E desta forma aconteceu que o concílio, os documentos do concílio foram escritos, boa parte deles, em uma linguagem muito dúbia. O próprio, um dos considerados grandes teólogos da altura, né, lembre que entre os teólogos estava o grande teólogo, era Karl Rahner, um grande progressista, mas também havia na altura Hans Küng, também o próprio cardeal Ratzinger, que depois tornou-se cardeal, né, mas na altura era um doutor em teologia, um professor de teologia, um desses doutores, que também na época ele tinha uma tendência mais progressista. Também havia teólogos como Schillebeck e outros tantos que influenciaram ali na composição dos documentos. E esse Schillebeck, por exemplo, dizia que a seguinte coisa, disse anos mais tarde: nós escrevemos os documentos do concílio numa linguagem propositadamente dúbia, porque depois sabíamos a interpretação que daríamos a ele. A mesma coisa, o famoso Bispo Vermelho, né, o Dom Helder Câmara, disse que nós escrevemos os documentos do concílio numa linguagem dúbia, para depois darmos uma interpretação mais atualizada. Enfim, isto foi feito de maneira programada. Embora mesmo muitos daqueles que colaboraram com isto não tinham noção, talvez, ou alcance de onde isto iria parar. Há um fato que eu creio ser bastante importante narrar para que vocês possam compreender a seriedade deste assunto. Como me referi, o padre Dorninger era um homem profundamente espiritual e um grande formador. E ele, embora fosse um homem nobre de origem e bastante rico também de origem, e tivesse toda esta formação e todos estes cargos no Vaticano, era um homem ao mesmo tempo bastante simples, muito acessível a nós. E para com alguns seminaristas, ele desenvolveu uma confiança maior. E eu tive a graça e o privilégio de gozar desta confiança e desta amizade do padre Dorninger, como poucos seminaristas tiveram. E entre estes poucos seminaristas que tiveram esta graça e esse privilégio de ter um acesso maior ao padre Dorninger, estava o seminarista Almir. Almir, ele era 2 anos adiantado à minha frente. Quando eu cheguei na filosofia, ele estava já passando para a teologia, e ele era uma pessoa em quem o padre Dorninger depositava muita confiança também, ao ponto que o padre Dorninger o indicou, o levou para estudar na Alemanha, na Fraternidade São Pedro, que era uma fraternidade onde se cultiva o rito tradicional, o rito tridentino, e ao mesmo tempo tem uma plena unidade com Roma. E o padre Almir chegou a ser então
ali o secretário, um cargo bastante importante da Fraternidade de São Pedro, e trabalhou também no Vaticano, ali no secretariado da Ecclesia Dei, que era o órgão do Vaticano responsável pelas comunidades do rito tradicional tridentino. E atualmente, pelo menos até pouco tempo, o padre Almir se encontrava na administração apostólica, servindo na administração apostólica São João Maria Vianney, no Rio de Janeiro, ali em Campos. E em uma determinada ocasião, isto quem me narrou foi o próprio padre Dollinger, em que o padre Dollinger estava falando com o padre, na altura seminarista Almir, sobre este mesmo tema, né? Ele, quando falava desta manobra que o cardeal francês Tisserand, aliado à maçonaria, quando ele fez este plano de mudar as regras da elaboração dos documentos do concílio, quando ele reuniu aqueles cardeais para fazer aquele lobby para forçar uma votação e mudar as regras de elaboração dos documentos do concílio, quando o padre Dollinger narrou este episódio para o padre Almir, né, o padre Almir exclamou: "Isto é diabólico." O padre Almir disse essas palavras: "Isto é diabólico." E o padre Dollinger respondeu: "Verdadeiramente diabólico." E naquele momento em que o padre respondeu, saiu do chão uma fumaça preta ali diante dos olhos deles, como que confirmando que aquela ação daquele cardeal maçônico, Tisserand, junto com aqueles outros cardeais que o auxiliaram na elaboração desse lobby para mudar as regras da composição dos documentos do Concílio Vaticano II, era algo realmente satânico, diabólico, que levaria a essa instrumentalização do concílio para introduzir uma apostasia institucionalizada dentro da igreja. Este fato, o padre Dollinger me contou no mesmo dia em que me falava a respeito dessa terceira parte do segredo de Fátima, que não foi revelada. E este fato, ele foi registrado sob juramento num livro da Cúria Diocesana. Todas as dioceses, talvez vocês devam saber disso, todas as dioceses possuem um livro onde se anota casos extraordinários. Por exemplo, um milagre real que aconteça, uma manifestação real que aconteça. Casos extraordinários são narrados sob juramento neste livro, na Cúria Diocesana. No caso, este fato que estou narrando, que aconteceu com o padre hoje, na altura seminarista Almir e o padre Dollinger, foi narrado sob juramento e registrado no livro reservado da Cúria Diocesana de Anápolis, em Goiás. O fato é que o que nós estamos hoje vivendo, esta perda da fé, essa perda da fé por parte dos bispos, padres, né, e grande parte dos fiéis, ele tem ali o seu epicentro. Tem ali no Concílio Vaticano II a sua, vamos dizer, tem ali o seu grande instrumento. Com isto, é importante dizer, o padre Dollinger salientou isto na sua visão, da qual eu também compartilho, não quer dizer que o concílio em si seja algo mau ou que seja diabólico. Não se trata disto. O concílio em si, ele pode ser lido de acordo com a tradição católica, de acordo dentro daquilo que é a tradição católica. Se alguma coisa estiver em desacordo, que se corrija e pronto. Né? Mas o texto do concílio realmente é problemático em vários pontos. Isto é inegável. Entretanto, há muitas coisas boas e muitas coisas, vamos dizer assim, aproveitáveis. Né? E é um documento da igreja, embora tenha é um documento, mesmo sendo de um concílio, com um peso menor do que concílios anteriores, porque o próprio Concílio Vaticano II se colocou, como explicou ali então depois cardeal Ratzinger, o próprio concílio se colocou numa posição mais modesta em relação aos demais concílios. A igreja até hoje teve 21 concílios ecumênicos. E o Concílio Vaticano II, ele se denominou como um concílio
pastoral. Isso significa que são as coisas ali decididas, boa parte delas então pode ser mudadas. Fora aquilo que, por exemplo, é uma constituição dogmática, né, ou seja, a Lumen Gentium, uma constituição dogmática, ali se usa declarações de concílios anteriores e, portanto, se reafirma a doutrina da igreja. Estas coisas não mudam. Mas declarações, por exemplo, como há várias declarações, têm um peso bem menor, né, e é algo bastante, vamos dizer assim, em termos doutrinários, algo que não obriga, pode orientar determinada ação, ou pensamento, ou atitude pastoral, mas são coisas mutáveis. Não há aquele peso, portanto, como os concílios anteriores que proclamavam dogmas e verdades com o peso do anátema, ou seja, da excomunhão para aqueles que ali não aceitassem, porque se fazia com a autoridade da igreja, guiada pelo Espírito Santo. E, portanto, assim era. O Concílio Vaticano II, ele não tem, por própria escolha, este peso. O Papa João XXIII escolheu, então, fazer um concílio mais light, por assim dizer, mais leve. Um concílio que servisse para adaptar, vamos dizer assim, aos tempos que nós estamos, muitas práticas e ideias da igreja. A ideia dele era ensinar a doutrina de sempre de uma forma nova. Só que o que veio no pacote foi muito mais do que isso. Não foi apenas uma forma nova de ensinar, mas, sem dúvida, quando mal interpretado, veio também uma doutrina nova, uma doutrina que não é católica. E hoje nós estamos nessa situação. Para se ter uma ideia, antes do Concílio Vaticano II, havia aí mais ou menos, no Brasil, se a gente quer falar disso, uns 50 padres que haviam pedido dispensa do estado clerical, a maior parte para se casar, antes do Concílio Vaticano II. Depois do Concílio Vaticano II, hoje são mais de 15 mil, está entre 15 e 20 mil, o número daqueles que pediram dispensa. Ou seja, há um número muito grande de chamados padres casados que abandonaram o ministério em toda a igreja. São mais de 50, entre 50 a 60 mil no mundo. E no mundo existe hoje 420, 430 mil padres, mas boa parte, 430 mil padres, e mais um punhado que pediu dispensa. A gente vê o número de católicos nos lugares mais, vamos dizer, de catolicismo tradicional, como na Europa e também na América, ou diminuindo, como na Europa, ou estagnado, como na América, onde, na América do Norte, que é onde Estados Unidos, México, Canadá, e na América do Sul, ou Central, onde também a maior parte era católica, né? Era quase 100% católica, e hoje cada vez mais tem sido protestantizado, e aqueles que permanecem católicos são de católicos que cada vez mais conhecem menos de sua fé. Não conhecem a doutrina básica da sua própria religião e não têm as práticas mínimas para que possam realmente serem católicos de verdade, na sua grande maioria. Para se ter ideia, só a título de ilustração no Brasil, o último censo do IBGE, em 2011, então dizia-se que 65% do povo brasileiro era católico. Então, se a gente for colocar isso em termos mais atualizados, e isso já diminuiu, nós temos hoje talvez uns 60% do povo que se diz católico, então temos aí em torno de 120 a 130 milhões de brasileiros que se dizem católicos, mas dizia nessa estatística que naquela altura, talvez hoje seja menos ainda, que apenas destes que se dizem católicos, apenas 5% frequentam a missa. E veja que antes o índice de frequência à missa era muito mais elevado. Ali nós teríamos então talvez 50%, 70% daquele povo que ia à igreja. Agora gostaria de passar as evidências de que esse texto do Vaticano, que foi publicado no ano 2000, ele não é a totalidade. Antes de tudo, é preciso dizer que a igreja não mentiu. De fato, aquele era um segredo que estava guardado, referindo-se ao terceiro segredo. Mas para que as pessoas entendam, é preciso saber que naquela aparição de Fátima, aos 3 pastorinhos, havia uma diferença entre os pastorinhos no que se refere à forma de contato com Nossa Senhora. Os 3 viam Nossa Senhora, mas apenas a Lúcia
e a menina Jacinta podiam ouvir Nossa Senhora. Francisco não ouvia Nossa Senhora. E entre as duas, apenas Lúcia falava. Então havia uma espécie de hierarquia ali no contato. A mais velha, que era Lúcia, ela via, ouvia e falava com Nossa Senhora. A menina Jacinta, ela via e ouvia, mas não falava. Já Francisco, ele apenas via. Então ele não sabia do que era dito, a não ser quando, depois das aparições, as meninas lhe diziam. Quando houve a aparição, onde Nossa Senhora revelou o segredo, que tem 3 partes, na segunda aparição, né, em 13 de junho, Nossa Senhora, ela vai então mostrar várias imagens, ela vai falar sobre o primeiro segredo. Trata-se do fim da Primeira Guerra Mundial, que estava acontecendo em 1917 e terminou no ano seguinte. Ela disse que os soldados voltariam para casa e que a guerra terminaria logo. E de fato assim ocorreu. E pela sua materna intercessão, o fim da guerra foi antecipado. Depois, ela fala da necessidade de se converter e de se rezar o terço todos os dias para que o mundo alcançasse a paz. Infelizmente, como as pessoas não atenderam, ela já prediz, condicionado à conversão das pessoas, mas prediz, olha, se o mundo não se converter, acontecerá uma guerra pior. E de fato, veio a Segunda Guerra Mundial, 1939, que foi até 1945. Esta é a primeira parte do segredo. O fim da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Depois, a segunda parte do segredo, na sequência, Nossa Senhora ela mostra o inferno, é a visão do inferno que os pastorinhos têm. Mostra o inferno e aquele lago de fogo onde uma multidão de almas vai caindo, todos os dias, todos os momentos, e ali caindo naquele suplício eterno. Então, uma visão aterradora, e Nossa Senhora ela revela ali, né, não apenas esta forma como isto acontece, mas mostra que naqueles dias que mais de 100 anos atrás, e nos nossos estão muito piores, o pecado estava levando tantas almas à condenação eterna. Mas ela adverte-nos para a nossa responsabilidade para com os nossos irmãos. Ela disse que se houvesse mais pessoas que rezassem e se sacrificassem, muitos não iriam para o inferno. Embora é bom sempre recordar que quem vai para o inferno vai por própria culpa. Então, mas se houvesse quem se interessasse por estas almas, rezando por elas, para que elas se convertessem, para que elas pudessem mudar de vida, e se houvesse quem se dispusesse a evangelizar, a sacrificar da sua vida, do seu tempo, para poder ajudar estas pessoas a conhecerem o caminho de Deus, ou a retornarem, ou aqueles que caíram a se levantarem, então muitos poderiam se salvar, se houvesse quem tivesse amor suficiente para se interessar por eles, e assim lutar pela salvação destas pessoas. Enfim, Nossa Senhora fala sobre isso, e dá também, isto é muito interessante, e é pouco compreendido, Nossa Senhora fala, nessa segunda parte do segredo, que Jesus ele tem uma estratégia, ele tem um plano, para salvar as almas dos pobres pecadores. E pouca gente prestou atenção a isto. Mas Nossa Senhora diz, para salvar as almas dos pobres pecadores, meu filho Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A devoção ao Imaculado Coração, a Lúcia de Fátima depois explica, consiste numa consagração de abandono de entrega. Enfim, esta consagração, como ensina São Luís Maria Grignon de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, ela traduz perfeitamente o que significa esta doação total, através da qual as pessoas que se consagram, né, poderão doar os seus méritos espirituais para alcançar a graça da conversão dos pobres pecadores ainda antes que eles morram. Mas, infelizmente, são poucas as pessoas que compreenderam isto e poucos os padres também que compreenderam. Houveram aqueles que compreenderam e aqueles que compreenderam não foram escutados pela maior parte do povo, tanto que quase ninguém nem sabe destas coisas. Mas Nossa Senhora diz, ela deu-nos essa estratégia. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E desta forma, passa-se a terceira parte do segredo, que é justamente esta da qual nós estamos falando hoje. Nossa Senhora, ela vai dizer que vai mostrar, né, ali uma imagem, é justamente aquela imagem, isto está no documento que foi publicado pelo Vaticano. Em resumo, vai mostrar um bispo vestido de branco, se presume que é o Papa, que está atravessando uma cidade em meio a ruínas, né, ruínas e cadáveres, e ele se dirige com
com muitas pessoas, com cardeais, bispos, padres, freiras e fiéis, leigos, para o cimo, para o alto de um monte, onde tem uma cruz tosca de madeira, ao pé da qual ele, o Papa, é atingido e morto por muitos soldados que ali estão através das flechas e dos tiros de armas de fogo. O Papa e aqueles que o acompanham são atingidos e mortos. Então, ali está a descrição, em resumo, daquilo que daquilo que foi revelado no documento do Vaticano no ano 2000. Fala também que os anjos recolhem o sangue dos mártires em taças de cristais e assim por diante. Bom, o cardeal, na altura, o cardeal Sodano, e depois corroborado também por o cardeal Ratzinger, dizem que este bispo vestido de branco se refere ao Papa, e aquele que narra ali seria o Papa João Paulo II, que teria sofrido, portanto, o atentado em 1981, quando um turco, Ali Agca, tentou matá-lo, dando nele um tiro, justamente no dia 13 de maio de 1981, no dia da Nossa Senhora de Fátima. Então, e desta forma, pensou o cardeal que estaria resolvido. Lembre-se que o cardeal Sodano era o secretário de Estado, um cargo elevatíssimo. Em termos políticos, depois do Papa, este é o principal homem do Vaticano, em termos de políticos governamentais. Acontece que esta narrativa, ela não batia, e não bate, na verdade, com aquilo que se sabia já do segredo, embora não tinha sido revelado, mas daquilo que havia sido falado de maneira indireta, ou quase direta, a respeito dessa parte do terceiro segredo. Nós podemos começar falando de vários personagens que tiveram contato com o segredo, ou que leram, ou que souberam de quem leu parte dele, que vai, enfim, coincidir com aquilo que eu escutei do padre Dollinger a respeito do terceiro segredo. Nós podemos citar, por exemplo, um cardeal que foi um grande teólogo, que foi teólogo durante o tempo do Papa, foi chamado teólogo do Papa durante o tempo de João XXIII, de Paulo VI e mesmo João Paulo II, parte deste tempo. Ele chama-se Mario Luigi Ciappi. Mario Luigi Ciappi foi um cardeal, grande teólogo, muito respeitado em Roma, chamado teólogo do Papa, e ele disse, antes de morrer, referindo-se ao terceiro segredo, ele tinha um grande interesse pelo assunto e era um homem bastante preocupado com este tema. Ele disse, no terceiro segredo é predito, entre outras coisas, que a apostasia na igreja começaria no topo. Que a apostasia na igreja começaria no topo. Foi o que disse esse cardeal, muito antes dessa publicação. Também outro cardeal, chamado Silvio Angelo Oddi, esse cardeal Silvio Angelo Oddi, ele é italiano também, ele morreu em 2001, o cardeal Ciappi, esse cardeal Mario Luigi Ciappi morreu em 96, e o cardeal Oddi morreu em 2001. Este cardeal Oddi, ele esteve muitas vezes com a irmã Lúcia, então também era um grande interessado no assunto, e ele leu o segredo, ele conhecia o segredo, e ele disse que, entre outras coisas, ele disse o seguinte, que o terceiro segredo predizia algo terrível feito pela igreja. Então não é algo vindo de fora, dos inimigos externos da igreja, mas algo feito pela igreja. Então, corroborando aquilo que padre Dollinger havia falado a respeito do terceiro segredo. Um concílio é algo feito pela igreja. E como disse aqui o cardeal Ciappi, a apostasia da igreja começaria no topo. Então, acima de um concílio é apenas o Papa, mas o Papa também estava ali. Embora, mesmo que não houvesse a intenção por parte da maioria das autoridades, a consequência foi esta. Basta olhar como estamos hoje vivendo. Depois, além do cardeal Ciappi, do cardeal Oddi, também há outros testemunhos históricos. Por exemplo, quando em 1957 o cardeal
do Vaticano solicitou, cardeal Ottaviani solicitou que o bispo de Leiria Fátima, que mandasse a eles o segredo. Então, o bispo titular naquela altura, Dom Venâncio, ele tinha um bispo auxiliar, chamado Dom Silva, que recebeu este envelope lacrado por parte do bispo titular, para que ele pudesse enviar, então, ao Vaticano. E este envelope isto narrou o bispo, porque isto aí não era segredo, né? Este envelope, disse ele, havia a folha com o segredo, não é? Folha ou folhas, e havia uma folha menor da irmã Lúcia. Portanto, havia 2 textos. Um texto onde provavelmente estava a narração, justamente esta narração da visão que os pastorinhos tiveram, certo? E havia um outro texto onde estariam as palavras de Nossa Senhora. Lembrem-se que no primeiro segredo que Nossa Senhora fala da Primeira e Segunda Guerra Mundial, Nossa Senhora diz, ali existem as palavras de Nossa Senhora. No segundo, Nossa Senhora mostra o inferno, mas ela fala também, explica e faz ali as considerações a respeito daquela visão que ela estava ali dando aos pastorinhos. E no terceiro segredo foi mostrado apenas a visão. Então, evidente que falta, portanto, ali as palavras explicativas de Nossa Senhora acerca daquela visão. E é justamente isto que hoje nós estamos aqui explicando. Então, o que foi publicado, quando alguém vai falar assim, mas então a igreja mentiu? Não, a igreja não mentiu. Isso é importante a gente ter o cuidado. O Vaticano, especialmente nessa versão atual, né, mais moderna, vamos dizer assim, existe uma diplomacia, vamos dizer até exagerada, uma forma de esconder muita coisa. Não quer dizer que mentiu, mas houve uma omissão, ou seja, não foi dito tudo. Não foi dito tudo, embora o segredo foi revelado por completo. Quer dizer, na verdade, mesmo quando se diz isto, não se trata de uma mentira diretamente, porque pode se referir, olha, foi revelado por completo àquilo que refere-se à visão. Faz-se ali uma espécie de restrição mental. Mas a visão foi revelada. Mas as palavras de Nossa Senhora que explicam a visão, estas não foram reveladas até hoje, porque seria bastante bombástico. E quando o padre Döllinger perguntou ao cardeal Ratzinger, neste diálogo que ele me referiu, não é? Por que não se revela? Quando ele disse é tarde demais, né? É muito tarde, então se referia-se ao quê? Se fosse revelado, e a gente pode imaginar isto hoje, a grande parte dos bispos que são modernistas, que perderam a fé, mas não tem mais fé católica, que não se preocupam a mínima com aquilo que foi a grande preocupação de Nossa Senhora, que é a preocupação de Deus mesmo, que enviou seu Filho para nos salvar, ou seja, a salvação das almas. Então, aquilo que é omitido, que é negligenciado, enfim, até combatido por muitos daqueles que são autoridades hoje na igreja, se hoje fosse revelado para o conteúdo do terceiro segredo, né? Esse conteúdo que falta, aqueles que têm o Vaticano II como se fosse um super dogma, como referiu-se uma vez o próprio cardeal Ratzinger, então eles não aceitariam, porque eles não acreditam nem naquilo que Jesus ensinou, muito menos vão acreditar nas palavras de Nossa Senhora de Fátima. A questão perderam a fé. Se as pessoas não acreditam mais, se as autoridades da igreja, melhor falando, não acreditam mais, então eles nunca aceitariam estas revelações feitas a 3 crianças como sendo, então, palavras verdadeiras de Nossa Senhora, embora a história, todas elas, profecias foram confirmadas a respeito de Nossa Senhora de Fátima. Foi confirmado ali no ato das aparições mesmo, quando Nossa Senhora, na última aparição, em 13 de outubro, ela fez vários milagres, né? Estava chovendo muito, tudo ensopado, tudo molhado. Então o sol girou, dançou, chegou perto, transmitiu várias cores, secou instantaneamente o chão e as roupas das pessoas. Segundo um estudo feito por especialistas da NASA, disseram que para se secar ali imediatamente, como aconteceu, as roupas das pessoas, o chão, né, que ficou tudo seco, para se secar, requeriria um tal calor que faria queimar e desintegrar totalmente as pessoas que ali estavam. Então houve um milagre público, testemunhado por católicos,
por ateus, por maçons, por pessoas que não acreditavam em nada, estavam ali, porque este milagre foi anunciado antes do 13 de outubro. Portanto, foi testemunhado por mais de 70 mil pessoas ali, ao vivo e a cores. Portanto, era a confirmação de que o que estava acontecendo ali era algo de Deus, sem dizer as muitas curas que houveram ali, curas que a ciência jamais explicará, porque são coisas contrárias aos princípios naturais, né? Então, várias e várias curas que aconteceram além deste milagre visível diante de todo mundo. Depois também, a profecia a respeito do fim da Primeira Guerra, do começo da Segunda Guerra, aconteceu. Depois, a respeito da Revolução na Rússia, Nossa Senhora também fala a respeito disso. Ela, inclusive, pede a consagração da Rússia, que deveria ter sido feita, né? E não foi feita pelo Papa. E a Nossa Senhora disse, se não consagrarem a Rússia, ela espalhará os seus erros pelo mundo. Erro da Rússia, qual? Então o comunismo materialista e ateu, que esparramou pelo mundo inteiro, né? Está ali hoje dominando a mente de muitas pessoas nesta revolução marxista cultural que está inclusive dentro da quase totalidade de nossas universidades hoje, inclusive dentro da igreja. O que é a teologia da libertação? Senão o comunismo, o marxismo aplicado ao evangelho, justamente isso. Portanto, a apostasia se instaurou dentro da igreja e isto via a própria hierarquia através de um concílio que foi instrumentalizado. Irmãos, além deste bispo, né, que também atestou que havia 2 textos, né, para o segredo, também outros falaram a respeito disto, a respeito do conteúdo do segredo ali, das palavras de Nossa Senhora. O bispo de Leiria Fátima, na altura, uma palestra que fez em 1984, esse bispo fez uma palestra na Áustria. Este bispo, na altura, chamava-se Dom Amaral, em 1984, agora estamos falando, quando perguntaram sobre o conteúdo, evidente que as pessoas sempre vão perguntar, ainda mais o bispo de Fátima, que tinha consciência daquilo que era o terceiro segredo, quando se perguntou a respeito do terceiro segredo, o bispo de Fátima, Dom Amaral, disse, olha, não se trata de uma hecatombe nuclear, como alguns pensam, não é? Porque estávamos na época da Guerra Fria. Ele disse assim que o conteúdo a respeito do terceiro segredo se refere apenas à nossa fé. Veja só, não se refere a catástrofes, nem nucleares, nem naturais, mas a perda da fé. Refere-se apenas à nossa fé. E ele disse, identificar o segredo, né, o terceiro segredo, com catástrofes ou com holocausto nuclear é deformar o significado da mensagem. E ele vai dizer, a perda da fé por parte de um continente é pior do que a aniquilação de uma nação inteira. Né? Ele vai dizer, vai arrematar a fala dele dizendo que é um fato que, por exemplo, na Europa a fé está diminuindo cada vez mais. Então, isto em 84. Também, em 84, o próprio cardeal Ratzinger, que assinou o documento no ano 2000, em 1984, foi feita uma entrevista a ele por um grande vaticanista. Aliás, é certamente o mais traduzido dos vaticanistas, um dos mais respeitados, né, vaticanistas, que é este Vittorio Messori. Vittorio Messori é um vaticanista. Ele fez uma entrevista com o cardeal Ratzinger e tocou neste assunto em 1984 também, falando a respeito do terceiro segredo, dessa terceira parte do segredo revelado por Nossa Senhora em Fátima aos pastorinhos. E nesta altura, o então cardeal Ratzinger, né, ele disse que o segredo refere-se aos perigos a respeito da fé e a vida dos cristãos. Então, ele falava, portanto, perigos para o mundo e que tem uma importância, sobretudo, nos últimos tempos, falando ali dos acontecimentos que irão suceder nesses últimos tempos, referindo-se indiretamente à apostasia. Então, o cardeal Ratzinger, em uma entrevista de 1984, ele fala que se referia a nossa fé também, assim como o bispo de Leiria Fátima tinha falado, Dom Amaral, numa palestra no mesmo ano, que se referia exclusivamente à nossa fé. E quando você olha aquele texto que foi então publicado, fala deste martírio, vamos dizer assim, não é algo diretamente falando da apostasia,
Está falando ali de uma catástrofe, de um acontecimento sinistro, mas não está falando de apostasia e muito menos ali de algo que referiu-se o cardeal Ciappi, né? O Mário Luigi Ciappi, que refere-se desta apostasia que vem do topo, né? E que é feito, conforme o cardeal Oddi, pela própria igreja, ou seja, por veículos internos e não externos à igreja. Depois, há uma coisa muito interessante também, uma revelação muito interessante feita pelo ex-secretário do Papa João XXIII. Todos os papas, assim como todos os bispos, têm secretários pessoais. E havia um secretário que ele viveu bastante, né, até pouco tempo, morreu há alguns anos atrás, esse Loris Francesco Capovilla, é um arcebispo, e ele era secretário pessoal do Papa João XXIII. Ele foi procurado por um jovem escritor italiano que estava escrevendo sobre Fátima, sobre essa questão do segredo, depois justamente, né, que foi publicado esta versão de 2000, etc., e ele não se conformou com esta versão e começou a escrever, a pesquisar a respeito, fez uma pesquisa extensa e chegou até este Loris Francesco Capovilla, este arcebispo já aposentado, que foi secretário do João XXIII. E este secretário do João XXIII, né, ele não podia falar diretamente porque ele conhecia o segredo. Então ele não podia falar diretamente. Ele dizia, olha, a gente tem que adotar aquela versão oficial, ainda que eu tivesse algo a mais a falar, eu não posso dizer, mas com a insistência daquele jovem escritor, né? E depois também ele fez várias perguntas, mandou por escrito. Ele então deu algumas pistas. E entre as pistas ele deu o seguinte, que de fato, ele não falou do conteúdo, mas ele disse que de fato existe 2 textos. Então, em resumo, foi isto. Este Loris Francesco Capovilla, que foi secretário do João XXIII, do Papa João XXIII, disse realmente de 2 textos. Então, a gente está diante de uma evidência que foi publicado um texto, que foi o texto referente à visão que os pastorinhos tiveram. Mas o texto da explicação da visão, as palavras de Nossa Senhora, estas não foram publicadas. E há um livro aqui que pode ser lido por todos, existe também em português, não é? Escrito por também um grande vaticanista, Antônio Socci. Antônio Socci, ele escreveu um livro em 2006, que fala a respeito do terceiro segredo. E ele intitula O Quarto Segredo de Fátima. Então, este livro de Antônio Socci, ele foi muito curioso o itinerário que ele percorreu, porque o Antônio Socci interessou-se pelo assunto quando por ocasião da morte da irmã Lúcia, que foi em 2005, mesmo ano que o Papa João Paulo II morreu. Em 2005 morreu a irmã Lúcia de Fátima, já com 98 anos, e ela, naquela altura, este vaticanista, do qual eu já havia falado, que fez uma entrevista com o Ratzinger em 84, este Vittorio Messori, que é um grande vaticanista, muito respeitado, mais traduzido entre os vaticanistas, ele escreveu, por ocasião da morte da irmã Lúcia, em 2005, algo a respeito do segredo, dizendo que com a morte da irmã Lúcia, né, então fica ali, a questão do segredo fica então mais difícil de ser, enfim, compreendido. Então, este vaticanista, que era muito respeitado, que tinha muita discrição, ele não havia se pronunciado por ocasião da publicação de 2000, ele ficou em silêncio. Mas depois, certamente por pesquisas que ele mesmo fez, por conhecimento que ele tinha, e até mesmo por aquilo que ele já havia ouvido do Ratzinger em 1984, então ele acaba por fazer esta observação. E o Antônio Socci, ele então começa a fazer um debate com o Vittorio Messori. Então, Antônio Socci vai defendendo ali o texto do Vaticano e a apresentação que o Vaticano fez, dizendo que não havia mais nada, que aquilo estava certo, que era daquela forma mesmo. E neste debate bastante elevado, um debate bem intelectual e elevado do Antônio Socci com o Messori, com esse Vittorio Messori, então entra aí um terceiro elemento, entra um outro escritor, justamente este Solideo Paulini, que foi este jovem escritor que havia entrevistado este arquivista, né? Esse secretário, né, do Papa João XXIII,
chamado Loris Francesco Capovilla. Enfim, ele entrou e, como ele já havia pesquisado a respeito do assunto, tinha muitos elementos, ele mostrou, né, listou ali todas as razões pelas quais o Vaticano II, a Declaração do Vaticano no ano 2000 sobre o terceiro segredo estava realmente incompleto, que aquilo não era tudo. E este escritor Antônio Sotti, a partir dali, ele tem uma mudança de postura e leva a sério, de fato, os argumentos que são apresentados, juntamente com tudo aquilo que já havia sido antes, que já apresentei aqui, e com outras evidências mais, e eles, por fim, muda de posição, ele dá razão ao Vittorio Missori e começa a pesquisar e aprofundar. Ele falou com várias fontes no Vaticano. Então, e tudo aquilo que ele pôde colher apenas corroborava a ideia de que algo estava sendo escondido. Ele não pensava, ele mesmo diz, que fosse algo tão grande, né? Que aquilo fosse algo tão sério e tão grave. E, de fato, ele acabou iniciando pela defesa do que o Vaticano havia publicado e terminou mostrando que aquilo não era tudo. E o livro dele, bastante um clássico, né? Inclusive foi elogiado pelo próprio Papa Bento XVI, agora já era Papa, né, que ele foi eleito em 2005, então, está aí para quem quiser conferir, né, a solidez da argumentação que ele dá. E aí alguém vai e pergunta assim, escuta, mas se então a Igreja não revelou tudo, se o Vaticano não revelou tudo, e se o Papa Bento XVI é um homem de fé, um homem que ama a Igreja, por que ele fez isso? Por que ele compactuou com esta omissão, que em certo sentido poderia ser chamado farsa, mas a gente, para sermos, vamos dizer assim, respeitosos, nós vamos dizer omissão, esta omissão e este embrólio, né, esta forma de despistar, esta diplomacia que, em outras palavras, é enganação, né? Então, essa diplomacia que fez com que se acreditasse que ali estava revelado. Por que o Papa, então, na altura cardeal, colaborou com isso? Há uma fala que é interessante, um testemunho de um bispo da Fraternidade de São Pio X, Dom Williamson, que escutou de padres austríacos uma conversa informal que o então cardeal Ratzinger teve ali com uma parte do clero da Áustria, talvez em retiro ou em encontro, enfim. E o cardeal Ratzinger falou ali uma coisa interessante naquela altura. Disse que duas coisas lhe pesavam na consciência. O caso Lefebvre, na qual ele dizia que foi enganado, né, ele fracassou, foi enganado. De fato, não aqui, porque não é o momento, mas o padre Dollinger, do qual me referi, falando a respeito da ação da maçonaria no interno da igreja, disse como eles interferiram neste acordo que estava quase feito, não haveria nenhum tipo de divisão, e o Monsenhor Lefebvre teria, não é, ali aprovação para o movimento de manter a tradição, celebrando a missa tridentina e assim por diante. Mas como houve uma manobra da maçonaria e fez com que houvesse, portanto, o fracasso nesse acordo e a consequência, ordenação, sagração dos bispos por parte de Dom Lefebvre e depois excomunhão e toda uma história, enfim, que não é o caso de contar agora, mas aqueles que se interessarem depois podem ler, ou talvez um momento gravo alguma coisa a respeito. Mas, enfim, ele disse, duas coisas me pesam na consciência, o caso Lefebvre, no qual eu fui enganado e fracassei, e Fátima. E quando ele fala Fátima, ele diz, minha mão foi forçada. Então, a minha mão foi forçada. Esta é a explicação. E depois, nas pesquisas que o Antônio Sotti vai fazer, ele vai dizer que este soldano, que é identificado pelo um grande escritor, um homem grande intelectual, chamado Malak Martin, que foi conhecido também do padre Dollinger, denuncia como sendo alguém realmente aliado à maçonaria. Então, esse cardeal Sodano, que era secretário de Estado, ele então forçou a barra. O Papa João Paulo II queria publicar de maneira integral, o cardeal Ratzinger também, mas ele forçou a barra e aquilo criaria uma crise na igreja. Infelizmente, nem o Papa João Paulo II, nem na altura o cardeal Ratzinger tiveram força suficiente para poder, então, barrar isto.
tinham poder, mas não tiveram medo de alguma divisão e assim por diante. Não tiveram esta fortaleza para poder barrar isto. Ele não queria que publicasse nada, o cardeal Sudan não queria que publicasse nada, o Ratzinger, o Papa João Paulo II, queria que se publicasse tudo, e aí chegou-se a esse acordo. Publica-se apenas uma parte. Esta parte, essas palavras de Nossa Senhora, elas serão omitidas porque isso geraria uma grande confusão, e na verdade aquela seria a causa da confusão, quando mostrasse que a apostasia entrou na igreja através de um concílio que é idolatrado por todos os progressistas. Pois bem, esta é a história do terceiro segredo de Fátima, da parte não revelada. Eu gostaria de finalizar esta longa exposição dizendo o seguinte: o meu amor à igreja, a minha fé na igreja, assim como de todos nós, deve manter-se inabalável e vai manter-se sempre, porque a igreja é conduzida por Deus. Mas os homens que estão dentro dela nem sempre deixam-se conduzir por Deus. A igreja é santa e somente santa, né? Mas os homens que estão dentro dela não são. E às vezes, ou por falta de virtude, ou por malícia, ou por falta de conhecimento, ignorância, muitos agem mal. E nesta história do terceiro segredo há de tudo. Há heroísmo daqueles que tentaram tudo fazer para que as coisas fossem como Nossa Senhora pediu. Há fraqueza de homens que são bons, mas nesse ponto fraquejaram. Há falta de compreensão, falta de conhecimento da parte de outros. Há falta de fé da parte de outros que não acreditaram, né, ali na mensagem de Nossa Senhora. Há de tudo. Muitos acharam que estariam protegendo a igreja diante disso. Outros tinham a convicção, tinham a clareza do que estavam fazendo e faziam de maneira ordenada porque justamente trabalhavam para demolir a igreja. Então, meus amados irmãos, isto faz compreender em grande parte a apostasia na qual nós hoje estamos. Ali falava, não é? Fala nesse segredo, a forma pela qual a apostasia viria e que ela viria do topo. E, inclusive, vai se dizer, muitos desses que conheciam o segredo, ou parte dele, ou pelo menos o conteúdo do que se referia, que referiria-se justamente a esta apostasia, onde a alta hierarquia da igreja iria ser levada a perder a fé e a desviar o rebanho também do caminho de Deus. Evidente, quando a gente fala alta hierarquia, não se fala de todos. Há muitos bispos que têm fé. Muitos, bondade de modo de se dizer, há bispos que têm fé, há muitos padres, a gente pode dizer no número mais elevado, que têm fé e que sofrem também, né? Muitos que, acreditando na mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, na doutrina da Santa Igreja, transmitem o depósito da fé de maneira integral. Mas estes sofrem bastante, e aqueles que acreditam, não todos têm coragem de sofrer por causa do Evangelho, porque a cabeça rola, como aconteceu com vários bispos, aí no reinado de Francisco, então, do Papa Francisco. Quantos bons bispos foram tirados, né? Quantos padres que foram também silenciados? Muitos, mas muitos e muitos mesmos. Todos aqueles que se opõem à ideologia dominante hoje, a esta ideologia esquerdista, revolucionária, maçônica que está aí, infelizmente, tomando conta de boa parte do corpo da igreja. Então, todos aqueles que se opõem, eles são perseguidos, eles são silenciados, eles são, de alguma forma, triturados. Isto acontece. É importante que todos entendam que isto vai passar. Jesus, as palavras de Jesus, elas permanecem. O que Jesus diz? As portas do inferno não prevalecerão. Então, mais cedo ou mais tarde, Deus vai meter a mão em tudo isso e vai purificar a sua igreja. Por isso, devemos nos manter firmes na fé. Nos manter firmes na fé, vigilantes na oração, fazer de maneira simples o que Nossa Senhora nos pediu em Fátima, por exemplo, né? Ali está o grande apelo de Nossa Senhora. Rezemos o terço todos os dias. Procuremos, Nossa Senhora disse, para fazer o primeiro sábado, confessando pelo menos uma vez no mês. O ideal fosse toda semana, mas pelo menos, ou quinzenalmente, mas no mínimo uma vez no mês, procurar se confessar. Procurar, né, fazer o que Nossa Senhora disse, fugir do pecado, lutar com a graça de Deus, contra a tentação. Procurar realmente, e se cair, levantar, não ficar abatido pelo pecado. Deus é bom e é misericordioso. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus é pronto em nos perdoar. O que Deus não tolera e não poderá justificar é o pecado daquele que ama o pecado e que até o fim perseverou na sua negação a Deus numa situação de pecado mortal. Então, o inferno existe e é eterno. E o que Nossa Senhora quer, o que Deus quer, né? E Nossa Senhora vem como porta-voz, como instrumento do Altíssimo para poder mover os filhos à obediência a Jesus, o seu Filho, né? O Deus Salvador, que veio justamente para nos resgatar do inferno e nos conduzir à felicidade eterna.
Então nós nunca devemos perder, por conta de todas estas, vamos dizer, mazelas que existem em muitos homens da igreja durante a história, por parte de muitos dos seus membros, nós nunca devemos perder a fé em Deus e na igreja. A igreja é santa e Deus é aquele que fundou a própria igreja. Jesus é o fundador da igreja católica e, portanto, ela não irá naufragar e ela irá se purificar. Houve tempos na história em que coisas desse tipo aconteceram, talvez de maneira até pior. Talvez não na mesma extensão como agora, né? Mas houveram sempre, enfim, momentos, né, em que havia muita apostasia, muita imoralidade, e Deus reformou a sua igreja, né, de maneira às vezes dolorosa, enfim, com muito sofrimento, mas reformou. Houve períodos de grandes santos, de pessoas fantásticas que foram grandes instrumentos de Deus para poder, de fato, ajudar na recondução da fé ali os irmãos, especialmente os menores. Meus amados irmãos, portanto, devemos nos manter firmes na fé, seguindo o que Nossa Senhora pediu em Fátima, rezando o terço todo dia, se confessando pelo menos uma vez no mês, procurando afastar-se do pecado, fazendo a consagração a Nossa Senhora, conforme ela disse que Jesus quer estabelecer no mundo a devoção imaculada do coração, total consagração, assim como ensina São Luís Grignon de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção. Para que as pessoas que fazem possam ter mais força de perseverar na fé e assim elas, através dessa entrega total a Nossa Senhora, possam entregar os seus méritos, através dos quais Nossa Senhora pode resgatar, com os méritos de Cristo ali, em que nós ganhamos pelas nossas boas obras, resgatar as almas dos pobres pecadores, antes, evidentemente, que essas pessoas morram e assim se condenem eternamente. Quanto mais pessoas rezarem o terço, quanto mais pessoas se esforçarem de viver em comunhão e na graça de Deus, quanto mais pessoas se consagrarem, como ensina São Luís de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, quanto mais pessoas levarem a sério as mensagens da Mãe do Céu, tanto mais pessoas poderão ser salvas por meio daqueles, como diz Nossa Senhora, que têm amor para poder rezar e sacrificar-se pelo seu próximo. É isto. Haverão muitas perguntas e depois, se Deus der a oportunidade, eu vou gravar outros explicando a respeito da consagração da Rússia, que até hoje não foi feita, né? E de outros assuntos a respeito aí do que tem acontecido na igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.